aí, tudo bem com vocês? Como tem passado os dias? Sou professora Betânia e hoje nós vamos falar sobre matéria e suas transformações. O que é matéria? De onde vem a matéria? Como é sua natureza? Alguém pode me responder uma dessas três questões, principalmente a primeira. O que é matéria para vocês? Será que tudo que conhecemos é matéria? Qual a definição de matéria? A matéria, gente, ela pode ser definida em uma frase simples e abrangente. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Aqui eu trago alguns exemplos de matéria para vocês. As roupas que a gente usa, o celular que a gente usa, e muitas outras coisas relacionadas à nossa vida cotidiana. A gente pode observar que a matéria ela está presente no nosso dia a dia de muitas formas. E a gente pode entender aqui a diferença entre a matéria e a energia. A energia, ela pode ser definida como sendo a força capaz de produzir ação e movimento. Na verdade, é a capacidade que um corpo tem, ou uma substância ou um sistema físico, de realizar trabalho. E como nós vimos, a matéria é tudo aquilo que possui e ocupa lugar no espaço, que muitas vezes muita gente confunde energia com matéria, mas eles são totalmente diferentes. E aqui eu trago a diferença mais clara. Só basta vocês pensarem que a matéria possui massa e ocupa lugar no espaço, e a quantidade de energia de algo refere-se à capacidade de fazer as coisas acontecerem. Então tá aqui mais fácil a diferença entre uma e outra, porque muitas pessoas confundem matéria com energia. A matéria, ela pode ser nomeada de duas formas diferentes: corpo e objeto. O corpo, ele trata-se de uma parte da matéria, como exemplo, um fio de lã, um pedaço de vidro, o tronco de uma árvore, entre outros. Já o objeto é uma porção da matéria que possui uma utilização específica, como por exemplo, a camisa que a gente usa, o ar comprimido, uma caneta, uma cadeira, porque o corpo é o tronco de uma árvore, e a partir do tronco a gente faz a cadeira, a mesa, faz o lápis. Aqui está a diferença entre corpo e objeto. A borracha é o corpo. Já o patinho feito da borracha é o objeto. E a gente pode encontrar isso muito facilmente no nosso dia a dia. Tá aqui, o ferro é o corpo e a grade feita do ferro já é o objeto. A matéria ela é descontínua. Por mais compacta que pareça, há sempre espaços entre as partículas. E estes espaços, eles podem ser maiores ou menores, definindo a mobilidade da matéria. Não é estática e quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas que compõem a matéria. Transformação da matéria. A todo instante podemos observar que os materiais sofrem transformações, inclusive em nós. Quando observamos a respiração animal, o amadurecimento de uma fruta, o crescimento de uma planta, o gelo derretendo, a chuva caindo, as geleiras diminuindo de tamanho, acompanhando na televisão, um portão enferrujando, o cozimento de alimento, são alguns exemplos de transformações da matéria que ocorrem no nosso dia a dia, como os fogos de artifício, o gelo derretendo, o papel queimando. Todos isso são transformações da matéria que a gente pode observar. E elas são denominadas na química por fenômenos que indicam toda e qualquer mudança que ocorre em um material, quer seja ele visível a olho nu ou não. As transformações ou fenômenos, eles são classificados em fenômenos físicos, que é toda transformação
que é uma transformação reversível e passageira, causando alterações na aparência, tamanho ou estado físico. Não ocorre alteração na constituição da matéria, ou seja, não altera a constituição da matéria. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês a água em estado sólido e a água em estado líquido, ou seja, não a aparência que mudou, né? Mas não ocorre alteração na constituição da água, sendo ela congelada no estado sólido ou líquido, é sempre água. Já os fenômenos químicos, eles são considerados permanentes e irreversíveis, como por exemplo, o material ou os materiais são transformados em outras substâncias ou substâncias. São os processos químicos que alteram a constituição da matéria, por exemplo, a queima do papel, o ferro que enferruja, a banana que amadurece. É um processo irreversível que não volta mais. A partir do momento, um comprimido efervescente que a gente compra lá na farmácia, a partir do momento que a gente coloca ele na água, ele não volta mais ao estado inicial dele. Então aqui, nos fenômenos físicos, não altera a constituição da matéria, e nos fenômenos químicos altera a constituição da matéria. Bom, aqui a gente vai também trabalhar estudar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Porque nós vimos lá na aula passada que a química é isso, ela estuda a matéria, que a gente viu o conceito agora, as propriedades e as transformações que a matéria sofre, né? Toda matéria ela é caracterizada por suas propriedades e por sua composição, sendo que as características dos compostos estão relacionadas ao comportamento quando submetidos a agentes como luz, calor, contato, entre outras substâncias, pressão e outros. Bom, as propriedades da matéria elas podem ser classificadas em gerais, específicas e funcionais, que eu vou trazer para vocês. As gerais são propriedades características comuns a toda a matéria, independente da substância de que ela é feita. As principais são massa, que é a quantidade de matéria de um corpo; extensão, que é a capacidade de um corpo ocupar espaço em algum estado físico; a inércia, se o corpo estiver parado ou em movimento em linha reta, tende a permanecer nesta posição até que uma força externa haja sobre ele. Que a gente pode observar que nessa imagem, esse menininho andando de skate, né? Um corpo em movimento tende, aí ele barrou na pedra, a permanecer em movimento. Que ele barrou na pedra e sai, né? É igual, tipo, no acidente de moto. Se você barrou em alguma coisa, você automaticamente saca da moto, né? E fica em movimento. Isso é inércia. A impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Que aqui tá o exemplo do Garfield, né? Esse gatinho que é muito engraçado. Ele cai do cesto de roupa. Nunca deixe ninguém dizer a você o que é e o que não é divertido. Ele tá achando engraçado, né? Porque impenetrabilidade é isso, que o corpo não pode, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade, a matéria pode ser dividida em partes distintas. Compressibilidade, que a matéria tem a característica de reduzir de volume quando submetida a uma pressão. E o exemplo que eu trago para vocês é o da seringa, né? Que é aquele movimento de tirar o remédio do frasco, que é chamado de compressibilidade. Elasticidade é quando a força aplicada à matéria pode sofrer alguma deformação. Após cessar a ação da força, retorna ao estado inicial. É a mesma coisa quando a gente puxa um elástico. Aí fica bem mais fácil. Aqui eu trago as referências e muito obrigado. Obrigado, galera, e até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo, se cuidem e usem máscara.